Olá, meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouco sobre a floresta amazônica e suas principais características. Bom, em relação à localização, a floresta amazônica ela corresponde a uma cobertura vegetal equatorial que ocupa cerca de 40% do território brasileiro, além de abranger também porções dos territórios da Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Suriname, da Guiana e da Guiana Francesa. E no Brasil, a floresta ela ocupa praticamente toda a região norte, especialmente os estados do Amazonas, do Amapá, Pará, Acre, Roraima e Rondônia, e também ocupa o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Na região da floresta amazônica, o clima predominante é o equatorial, e isso se dá devido à proximidade com a linha do Equador e fica em plena zona intertropical da Terra, né? Essa característica climática resulta em temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos e, portanto, praticamente não apresenta período de estiagem, né? E esses fatores, como o calor e essa umidade, são determinantes para explicar a enorme biodiversidade presente na floresta amazônica. A respeito da hidrografia, a bacia hidrográfica amazônica ela possui o maior rio do mundo, tanto em vazão como em extensão, que é o rio Amazonas, que ele tem 3,89 milhões de quilômetros quadrados. E a bacia amazônica ela percorre vários países e tem sua nascente lá no Peru, na parte peruana da Cordilheira dos Andes, e devido à nascente ser uma região fria, a bacia hidrográfica amazônica ela é considerada a maior bacia de regime misto que existe, pois ela assume um regime pluvial, né, que ela recebe água procedente das enchentes e das vazantes das chuvas, e também ela tem o regime nival, que procede do degelo das geleiras que ficam nas montanhas das Cordilheiras dos Andes. E ainda falando sobre a hidrografia, na região amazônica existem 3 tipos de água. As águas brancas ou barrentas, representadas aqui pelo rio Solimões. As águas negras ou pretas, como exemplo aqui tem o Rio Negro. E as águas claras ou esverdeadas, como exemplo no rio Tapajós. E agora a gente se pergunta por que existe essa diferença de coloração? Bom, isso se dá devido à sua composição e devido ao lugar onde eles correm. Por exemplo, nos rios de água preta, essa coloração é devido à presença dos ácidos úmicos e fúvicos, que são resultantes da decomposição incompleta dos humus do solo, e é uma água com muita matéria orgânica. Já os rios de água clara, eles são assim porque eles têm suas cabeceiras nos escudos cristalinos pré-cambrianos, né? E eles drenam o solo muito intemperizados e as suas águas não são tão ácidas. E também a carga de material em suspensão ela é muito pequena, tornando suas águas claras. E os rios barrentos, eles vão se originar nas regiões montanhosas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes. E quando elas descem, elas vêm carregando elevadas quantidades de material de suspensão, fazendo com que a coloração fique amarronzada. Um fenômeno natural muito interessante é o encontro das águas, né, que acontece entre os rios Negros e o rio Solimões. E ao longo de quilômetros, esses rios eles correm juntos, entretanto, essas águas não se misturam, como dá para ver aqui nessa imagem, nesse vídeo. Isso acontece devido às diferenças químicas e físicas dessas águas. E quais são essas diferenças, né? Pode ser as diferenças de pH, de densidade, também diferença de velocidade das águas e da temperatura. A respeito do relevo, existem 3 tipos nessa região. Primeiro são as planícies, que são esses terrenos que têm pouca variação de altitude. Também tem as depressões, que é um tipo de terreno que tem um relevo aplainado e onde são encontradas colinas baixas, e também tem os planaltos, né, que são esses terrenos que têm superfície elevada.
E do lado brasileiro da floresta amazônica, nós podemos encontrar o famoso Pico da Neblina, que fica localizado especificamente no norte do estado do Amazonas, que é na Serra do Imeri, e ele é o ponto mais alto do Brasil, com 2.995,30 metros de altitude. Bom, a respeito da vegetação, ela se divide em 3 categorias: as matas de terra firme, as matas de várzea e as matas de igarapó. As matas de terra firme, elas são aquelas que estão em regiões mais altas e por esse motivo elas não são inundadas pelos rios. Nelas estão aquelas árvores de grande porte, como por exemplo a castanheira do Pará e as palmeiras. As matas de várzea, elas são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação ele é mais curto e a vegetação é um pouco parecida com as de mata de terra firme. Nas regiões planas desse tipo de mata, elas permanecem inundadas por mais tempos e a vegetação ela é semelhante com as da mata de igapó. E em relação às matas de igapó, elas são aquelas que estão situadas, em terrenos bem mais baixos e estão quase sempre inundadas. E nelas a vegetação é bem baixa, como arbustos, cipós e musgos também. São exemplos de plantas que são comuns nessas áreas. E é nas matas de igapó, que nós encontramos a famosa Vitória Régia, que é um dos símbolos da Amazônia. Bom, de acordo com dados do site Flora do Brasil, nesse domínio fitogeográfico, estima-se que existam dentro dos principais grupos de plantas os seguintes números. De angiospermas tem 211 famílias, 1.908 gêneros, 12.150 espécies, 308 subespécies e 583 variedades. Já em relação às briófitas, existem 66 famílias, 182 gêneros, 590 espécies, 2 subespécies e 21 variedades. As gimnospermas têm menor quantidade, com apenas 3 famílias, 4 gêneros e 16 espécies. Já as samambaias e as licófitas possuem 32 famílias, 112 gêneros, 574 espécies, 6 subespécies e 11 variedades em toda a floresta amazônica, as espécies que foram catalogadas até o momento. Aqui nós temos 3 exemplos de plantas do grupo das angiospermas, sendo elas a Paulínia cupana, que é o guaraná, a Euterpe oleracea, que é o açaí, e a Victoria amazônia, a famosa Vitória Régia, E como exemplo de briófitas, temos as espécies Anthocero punctatus, espécies do gênero Frulania e do gênero Noctótilas. Nas gimnospermas, nós temos as espécies Guineto leibold, Podocarpus araxensis e Zama amazona. E por fim, nas samambaias e licófitas, nós temos as espécies Asplenius angusto, Lepis hostilis e Polybotria caudata. Em relação à fauna, pesquisas indicam que na Amazônia existe cerca de 30 milhões de espécies animais. Dá para acreditar? E isso porque nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas ainda. Lá existem alguns animais que ainda são desconhecidos pelos homens. Bom, mas uma coisa é certa, são muitos animais convivendo nesse grande ecossistema. E talvez os mais famosos deles sejam os macacos, Eles são numerosos, como por exemplo, tem os coatás, os guaribas, os barrigudos, entre outras infinidades de macacos. Existe uma infinidade de primatas, que pode ser encontrada nos galhos das árvores amazônicas. E além deles, existem outros mamíferos característicos da região. São mamíferos terrestres, como as onças, os tamanduás, os esquilos e também mamíferos aquáticos, como os peixe-bois e os botos cor-de-rosa. E os répteis, eles também têm território garantido, Em um passeio pela região,
pode ser visto tanto lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. E entre os anfíbios também existem variados tipos de rãs, sapos e pererecas muito coloridas. E uma grande coleção de peixes é outro fato digno de nota, né? Porque nas águas amazônicas estão 85% das espécies de peixes de toda a América do Sul. E todos os anos, milhares deles migram tentando encontrar locais adequados para a reprodução e desovam, né? E é o que se chama de piracema. Outros seres também ainda menores também têm grande importância no equilíbrio desse ecossistema, que são os insetos. Eles estão na terra, na água e no ar, e temos como exemplo besouros, formigas, mariposas e vespas que fazem parte do grupo que é a maioria na fauna amazônica. E há também grande variedade de aves, né? Na floresta, como por exemplo araras, papagaios, periquitos e vários outros. E outros deles também são os tucanos, que colorem muito as copas das árvores. E mais de 1.000 espécies de aves já foram catalogadas nessa região. A respeito da economia, ela gira em torno basicamente da extração de produtos não madeireiros, como os óleos, resinas, ervas, frutos e borracha, também do extrativismo mineral de gemas e pedras preciosas. Na agricultura, onde as principais lavouras são as de juta, pimenta do reino, arroz, milho, cacau e mandioca, e também tem o ecoturismo e o etnoturismo, que são práticas muito importantes para o desenvolvimento econômico da região. E também ocorrem a exploração de madeira e a pecuária. E é na região amazônica do Brasil, né, que se encontra a maior população indígena com a cultura ainda preservada. São mais de 310 mil pessoas vivendo em tribos, sem contar as etnias que ainda são desconhecidas, né? De acordo com a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, acredita-se que existam ainda 77 grupos de índios totalmente isolados na floresta amazônica. E destes 77 grupos, 32 já foram confirmados. E os maiores grupos de indígenas que vivem na floresta são os guaranis, os xerentes, os amauacas, os anambés, os cabembas e os aruá. No entanto, há mais de 200 diferentes etnias espalhadas por todo o Brasil. E mesmo diante de todo o avanço tecnológico, né, os índios amazônicos, eles ainda procuram manter a cultura deles, né, vivendo em integração com a natureza, resguardando a sua hierarquia e a sua rotina, respeitando suas crenças, os seus ritos que são intimamente ligados aos elementos naturais, né? Eles também fazem muito artesanato, danças, as músicas, as pinturas corporais, as comidas, as lendas, são tantas manifestações culturais belíssimas e que são passadas entre as gerações dos povos indígenas, desses que são os povos originários, né? E muitas lendas de origem indígena que se espalharam por todo o Brasil e que desde criança nós costumamos ouvir essas histórias, como a do Boto, que se transforma num homem bonito e que encanta as mulheres. Também tem o mito da Vitória Régia, né, que conta a história da Índia que se imortaliza numa flor. A história da cobra grande ou boitatá, que assusta muitas pessoas e para muitos é a explicação para a origem de alguns dos grandes rios. Também tem algumas lendas que contam que a floresta ela é habitada por seres mitológicos, né, que protegem a floresta da fúria dos caçadores e dos madeireiros. A crença em entes como o Curupira, a Iara, o Mapinguari e a Matinta Pereira dão a ideia da magia amazônica, né, e das raízes culturais indígenas da região. E agora focando numa parte bem triste, né, que assombra a floresta amazônica, em relação aos impactos ambientais e à situação atual desse bioma, nós podemos elencar várias ações humanas que são danosas e que causam impactos cada vez mais irreversíveis, como por exemplo a biopirataria, que nada mais é do que o tráfico de animais silvestres. Também tem o desmatamento
e as queimadas que acabam com a biodiversidade do bioma e com a capacidade de recuperação do mesmo, né? E essas queimadas e esse desmatamento são consequência da expansão agropecuária e da mineração que, além do impacto já falado, também ainda causam mais danos, como a poluição do solo e dos rios, também principalmente por rejeito de mineração. A agricultura e a pecuária, grandes obras de infraestrutura, a exploração de madeira, a grilagem de terra, tipo o garimpo e a expansão de assentamentos humanos são atividades com grandes impactos sobre a floresta, especialmente quando são feitas de forma ilegal ou sem obedecer a um zoneamento ecológico econômico, né? Todas essas atividades, elas têm um impacto que ao longo do tempo tem se tornado irreversível. E aqui eu trouxe alguns prints dos principais portais de notícias do nosso país, relatando a situação e todo o descaso em relação ao meio ambiente, que ainda é muito forte, infelizmente, no nosso país, onde questões políticas e econômicas elas são postas à frente da questão ambiental. Aqui, ó, mais de 75% da floresta amazônica estão perdendo resistência, mostra estudo. A Amazônia tem recorde de alerta de desmatamento para o mês de fevereiro, aponta INPE. Desmatamento reduz biodiversidade na Amazônia e coloca em risco mais de 6 espécies ameaçadas em extinção no Acre. Laudo da PF aponta garimpo e desmatamento como causas da poluição do rio Tapajós. Mineração artesanal. Decreto de Bolsonaro estimula garimpo na Amazônia para atender empresários. Relatório aponta a Amazônia como epicentro do tráfico de animais silvestres no Brasil. E grandes bancos financiam mineradoras que miram terras indígenas. Por fim, os dados, mostram um aumento na pressão sobre os recursos naturais e que toda essa ação humana contra o meio ambiente está às vias de se tornar irreversível. E essa realidade ela não atinge só a vegetação, os recursos hídricos da região, os animais, os indígenas e os ribeirinhos que vivem lá. Essa realidade ela não é distante de quem mora longe das florestas, pois os impactos, mais cedo ou mais tarde, eles vão atingir a todos e ela deve ser uma preocupação global. E eu agradeço pela atenção. Obrigada.